O vídeo de hoje é num ambiente que talvez vocês não estejam tão acostumados a ver por aqui. Pois é, nós fizemos a revitalização de uma loja de estofados para apresentar uma nova coleção e a gente quer mostrar para vocês hoje. Para a gente desenvolver o conceito do que a gente queria mostrar aqui, o primeiro passo foi fazer uma reunião com a designer de produto, a designer desses produtos. A gente está falando aqui da Estofado Jardim, que fica em Jaraguá do Sul, e essa aqui é a loja Espaço Jardim. Nessa reunião a gente conversou sobre o conceito que ela usou para a criação de todas essas peças. A partir disso, a gente entendeu quais cores fariam parte dessa coleção. E aí a gente resolveu transportar essas cores também aqui para os ambientes. E aí a nossa forma de organizar e mostrar esses produtos foi meio que setorizando essas áreas aqui dentro da loja pelas cores da coleção. Então vem comigo para a gente conhecer cada pedacinho, como que a gente desenvolveu. Bom, já logo na entrada da loja a gente queria colocar uma peça que, na minha opinião, é um dos destaques dessa coleção. Esse aqui é o Boreal. E ele tem várias configurações, aqui a gente trouxe ele nessa configuração em meia-lua, vamos chamar assim. Ele é todo orgânico e ele tem essas possibilidades de ter essas mesinhas de apoio com vasinho, achei super interessante e achei que seria muito legal esse ambiente aqui para recepcionar quem chega aqui na loja. E no fundo, a gente acabou usando esse painel que parecem montanhas para a gente já colocar o nome da coleção aqui para quem chega. E aí, vamos abrir um parênteses para eu contar uma historinha para vocês sobre isso aqui. A gente desenvolveu o projeto dessa loja e aí no meio do caminho, essa empresa acabou indo para a Abimad, a feira Abimad. E a gente desenvolveu também para eles um projeto para essa feira. E aí, esse painel que vocês estão vendo aqui atrás, ele foi lá para a Abimad para apresentar o Boreal, né, esse sofá que eu mostrei para vocês aqui na frente. E depois a gente acabou reaproveitando então essa peça aqui na loja. Bom, nesse pedacinho aqui da loja, a gente quis trabalhar então esse amarelo, meio ocre, assim, que eles têm na coleção. E aí a gente trouxe essa cor também para as paredes que você vê aqui em volta e para os pilares que a gente também tem aqui para setorizar, para organizar esse ambiente. O amarelo era um ponto bem importante no projeto. Lá no stand da Abimad, a gente acabou fazendo o stand inteiro nessa cor, tá? Então essa cor era bem importante. A gente queria realmente que fosse a primeira cor que recebesse os visitantes aqui na loja. E aí, aqui do ladinho, a gente já montou um outro ambiente que a gente trabalhou com outra cor. Olha só. Bom, aqui então a gente está mostrando o Cosmo Double. Por que esse nome, né? Porque ele é double. A gente consegue sentar nele tanto desse lado quanto do lado ali de trás. E o formato dele é bem interessante, né? Ele tem esse formato monobloco, que aí vai dividindo assim, assento, encosto, eu acho bem legal. Aqui a gente trabalhou ele só num tecido, porque a gente queria essa sensação do monocromático. Parede, sofá, e aí a gente também acabou desenvolvendo novas cortinas para esse cantinho aqui, para que ficasse realmente um bloco de uma cor só. Ali atrás a gente colocou um quadro para dar um destaque interessante para esse pedacinho do projeto. Não usamos muitos quadros por aqui, né, porque o nosso foco aqui é o sofá. Então a gente queria um quadro para, às vezes, assim, pensar num ambiente instagramável para o cliente que vem aqui, já faz uma foto, arquiteto, né, a gente gosta desses cantinhos. Então também tiramos partido disso muito aqui nesse projeto. Bom, um detalhe interessante que dá para adicionar nessa peça, ou não, fica a critério do cliente, é essa mesinha de apoio aqui do lado. E olha que legal, a Estofado Jardim usa como material para esse tampo aqui o bioplástico. Ele é desenvolvido pela Rato Roy, uma empresa jaraguense que inclusive teve na Feira de Milão esse ano. A gente queria poder mostrar para o cliente que o Cosmo Double também tem uma versão simplificada. Vem cá. Aí a gente colocou nessa área o Cosmo Double, aí andando aqui para o ladinho, aproveitando o fundo daquele painel que a gente usou na entrada da loja, a gente organizou o Cosmo nessa configuração que eu sento só de um lado. E aqui a gente está mostrando ele
com essa opção de 2 tecidos, porque dá para fazer essa brincadeira. O design dele já prevê isso aqui. Então, no modelo do Double, a gente usou um só tecido e aqui nós usamos 2 tecidos para mostrar essa brincadeira que a gente pode criar. Só um detalhe para contar para vocês. Quando a gente desenvolveu esse projeto, a gente sentou junto com a designer para também escolher os tecidos que seriam usados em todas as peças. Então, por isso que eu estou entrando aqui no detalhe de explicar para vocês sobre esses tecidos que a gente está usando nos produtos. Bom, nesse cantinho específico, a gente saiu um pouquinho do monocromático, né, que a gente estava criando ali no ambiente amarelo, no ambiente terracota. E aqui, então, para fazer um link com esse painel que a gente está usando, a gente colocou o sofá em verde e essa poltrona aqui, ó, no amarelo. Essa aqui é a poltrona Anahi. E eu coloquei essas 2 peças juntas porque eles têm a mesma pegada do design monobloco. Então, por isso que eu acho que elas conversam super bem juntinhas. Nessa coleção também tem alguns puffs de formato bem interessante que se chamam orvalho. Olha que legal, tem uma composição, aliás, tem várias composições possíveis aqui, porque ele tem tampo de madeira, não tem tampo de madeira, é todo estofado. Para apresentar o Luna, que são sofá e poltrona, a gente quis fazer esse fundo verde aqui com muita samambaia. Não sei, eu tenho uma sensação de que essa peça aqui tem tudo a ver com natureza. E aí, desde que eu vi o design dela pela primeira vez, eu pensei, nossa, essa aqui a gente tem que fazer no verde, tá? Assim, chancelado. E aí, com esse fundo, eu acho que super valorizou a peça. Bom, aqui no centro da loja, a gente quis criar uma areazinha de estar. Aqui já fica posicionado o local do café e essas 4 poltronas aqui, que se chamam Éden, a gente também veio trabalhando no terracota. Por quê? Porque aqui, atrás das poltronas, a gente tem de novo aquela cortina terracota e a gente queria continuar com essa ideia do monocromático, né? Então, aqui atrás a gente tem a mesa de atendimento, então é ali onde o cliente é atendido. E se tem um cliente sendo atendido, aqui na frente já tem uma areazinha de estar para o próximo ficar bem à vontade. A gente usou essa entrada da loja para apresentar os produtos de forma bem colorida. Mas é claro que a gente quer poder mostrar para o cliente as opções inúmeras de tecidos que tem nesse catálogo. E é por isso que agora, a partir desse ponto aqui da loja, a gente deu uma clareada. E aí os vários tons de bege e cinza vão aparecer por aqui para mostrar os produtos. Assim a gente tem, né, quase todos os tecidos que tem no catálogo colocados em alguma peça aqui na loja, que obviamente ajuda muito o cliente a decidir, né, sobre a escolha do tecido no momento da escolha da peça. Nesse ambiente aqui, a gente acabou montando com um sofá que já existe aqui na marca há muitos anos e que é um grande sucesso. O nome dele é Amaranto. E, né, é um sofá que já existe há bastante tempo, mas como ele ainda é muito atual, ele fez parte aqui da nossa configuração na loja. Atrás dele, a gente já vai te apresentar uma peça que aí faz parte, sim, da nova coleção. Esse aqui é o Moia. Tem um detalhe nessa peça que eu quero muito que vocês percebam. Esse pé, que tem um ângulo bem interessante, além do que a base dele é dividida em 2 partes. A gente tem o pé super interessante nesse ângulo. A gente tem esse pedaço aqui da peça que a gente pode usar em um material, que aqui a gente está usando um material que parece um couro. E aqui então a gente tem um outro bloco com uma outra misturinha de tecido. Vocês repararam no fundo que a gente fez para mostrar essa peça? Bom, aqui a gente está setorizando porque atrás disso aqui é um pedacinho da vitrine. E a gente queria, né, que as vitrines tivessem em alguns momentos essa pausa do olhar, né, para que da vitrine não enxergasse toda a loja. Então aqui a gente está no fundo de uma das vitrines que a gente montou e vai te mostrar daqui a pouquinho. Bom, aproveita para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também acompanha a gente lá no Instagram, @oficinademorar. Lá a gente mostra mais dos bastidores, das nossas obras, dos nossos projetos e do dia a dia no escritório. Bom, a Jardim também tem parceria com uma empresa de móveis soltos, como mesas e tudo mais. Então, a gente acabou configurando aqui um pedacinho dessa loja
e aproveitamos para já mostrar um produto da Jardim, que são essas poltronas bem pequenininhas que também podem ser usadas como cadeiras de jantar. São super confortáveis e aqui a gente acabou fazendo uma configuração bem interessante. Nós usamos essas poltroninhas e acabamos colocando um banco deles, que também pode ser uma opção para uma mesa, né? Por que não? Bom, aqui a gente acabou setorizando 2 modelos novos, né, dessa nova coleção dos sofás retráteis da marca. Da loja, a gente acabou setorizando o sofá Brisa. Ele tem uma configuração bem interessante e é por isso que junto dele, olha só o que tem aqui para mostrar para vocês. Tem uma brincadeirinha com a modulação dele para que o cliente possa escolher como formatar o sofá. E as possibilidades aqui nesse modelo são infinitas. É super interessante. A grande sacada desse sofá é a seguinte: a gente tem essa peça aqui, tem 5 lados, e aí para cada um dos lados a gente pode montar uma configuração. Então eu posso sair com uma modulação para cá, enfim, são 5 configurações pelo menos só com esse módulo aqui. E olha só, esse encosto aqui, ele é totalmente solto, então a gente consegue mexer com essa peça e usar o sofá de diversas maneiras. Legal, né? Bom, agora eu começo a te mostrar como a gente organizou algumas vitrines por aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4 partes de vitrine que a gente organizou de formas diferentes. Essa aqui é a única vitrine que me permite que de lá de fora, além de eu ver a vitrine, eu vejo o resto da loja. Então a gente não fez um fechamento nessa parte aqui, tá? E aqui a gente organizou com diversas peças, fazer uma configuração um pouquinho fora do comum. A gente tem uma chaise aqui. No centro do espaço, a gente acabou usando esses puffs, que na verdade são baús, são peças multifuncionais, né? Essa aqui se chama jatobá. Olha que legal. A gente consegue usar o espaço interno para guardar algum item necessário. Aqui a gente também está usando uma peça que ainda é laboratório. Ela nasceu lá do Cosmo e quem sabe ela pode ser uma poltrona. Eles estão investigando a aceitação do público ainda e tem essa opção aqui com a mesinha também na lateral. E aqui a gente organizou o Bora, também é um sofá da nova coleção. Ele tem um fundo super interessante, inclusive eu adoro como a Jardim trabalha os fundos dos sofás. Eu acho que hoje a gente tem esses ambientes totalmente integrados, a gente tem que olhar muito bem como é o fundo do sofá que a gente está comprando, porque muitas vezes na nossa casa, o ângulo onde você vai mais enxergar essa peça não é aqui, da frente da peça, é lá do fundo. Então, bem importante quando for escolher o seu modelo, analisa onde ele vai ficar posicionado para entender o quanto você tem que se preocupar com o fundo desse sofá. Bom, essa outra vitrine a gente organizou somente um sofá e uma poltrona e um fundo bem lindo. Olha só, a gente criou esse formato orgânico com 3 placas se sobrepondo aqui. E aí sim, nesse momento, se eu tô lá fora para enxergar essa vitrine, o meu olhar para aqui e eu consigo então fazer uma leitura bem detalhada dessa peça. Falando em leitura detalhada, olha que legal, o pé desse sofá, bem fininho, de metal, e esse detalhe que dá para fazer com couro na base dele, e aí depois vem essas almofadas no tecido que você achar melhor. Enfim, o couro também pode ser alterado, né, gente? Mas essa mescla de tecidos eu acho que enriquece bastante a peça. E esse modelo, ele ainda tem um detalhezinho na lateral que eu acho um charme. Bom, a próxima vitrine que tem é uma vitrine que a gente trabalhou no azul, que também é uma cor bem importante para a coleção. Mas a gente vai pular essa aqui, vou te mostrar a próxima, para deixar essa aqui para o final do vídeo. Nessa vitrine aqui a gente quis trabalhar tons de cinza, grafite,
que a gente ainda não tinha trabalhado nos outros ambientes, né? A gente estava com muita cor, depois os bem clarinhos, e aqui a gente quis dar uma escurecida. Esse fundo com as plantas também, né, dá um ar bem acolhedor para esse cantinho mais escurinho. Eu acho que esses tons dão um ar bem masculino aqui para esse ambiente. E aqui a gente está mostrando para vocês essa poltrona Seiva, que ela vem também com um puff. E eu também acredito que as linhas dela são bem masculinas, assim, essa madeira, tem um detalhe também em couro. Então acho que tudo a ver a gente apresentar essa peça com essa tonalidade. Ah, um detalhe importante, a gente quis organizar aqui essa poltrona, aqui a gente consegue enxergá-la de frente, aqui a gente quis posicionar ela para enxergar a lateral da peça, e aí depois a gente fez uma brincadeira de rotacionar ainda a última peça. Então eu tenho todos os ângulos dessa peça no mesmo ambiente, sem precisar movimentá-la. E aqui a gente também mostra o sofá Zoe. É muito legal a proposta dele, porque eu adoro esse detalhe aqui, com a braça do sofá bem baixinha e bem larga. Eu sempre adorei sentar em braços de sofá. E aí esse sofá aqui me conquistou completamente. Mas olhem que legal um outro detalhe. Do lado de lá da peça, a gente tem uma braça bem fininha. Então eu acho muito legal esse movimento, essa assimetria que torna a peça muito interessante. Para terminar a apresentação dessa loja que a gente montou, eu deixei então essa vitrine por último, porque ela tem uma peça muito especial. É uma peça mais conceitual que a designer desenvolveu. É uma poltrona que ela se inspirou em massinha de modelar. Ela foi mais para esse universo infantil, para se inspirar para a criação dessa peça. E quem dá nome a essa peça aqui é a Denise. Ela é irmã da designer e hoje ela mora lá no céu. Ela foi morar lá quando ela ainda era pequenininha. E aí eu me lembro de ficar muito emocionada quando a Daisy me contou sobre a criação dessa peça aqui, e eu sempre achei que ela tinha que estar em destaque na loja, lá na Abimad, quando a gente levou. E toda essa estrutura que a gente montou aqui para apresentar essa peça, ela já foi lá para a Abimad e agora ela voltou para morar aqui na loja e fazer parte aqui da vitrine talvez mais impactante que a gente acabou criando nesse projeto. Bom, então por hoje é só. A gente adorou mostrar esse ambiente aqui para vocês, que foi um desafio para o escritório. A gente saiu da nossa zona de conforto para planejar não só uma loja para mostrar uma nova coleção, mas também um stand da Abimad para essa marca. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloca ali nos comentários pra gente. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação quando a gente postar um novo vídeo. E também dá uma olhadinha no nosso Instagram, @oficina de morar, que por lá a gente tem bastante conteúdo também. Até o próximo!